Você sabia que existem alimentos completamente proibidos nos Estados Unidos? Alguns por razões de saúde, outros por impactos ambientais ou choques culturais. Neste vídeo, vamos explorar 20 comidas que você não pode comer legalmente nos Estados Unidos e os motivos por trás dessas proibições vão te surpreender. De iguarias luxuosas a pratos tradicionais. Prepare-se para uma viagem que mistura gastronomia, polêmica e muitas histórias inesperadas. Tartarugas marinhas. Do prato ao símbolo de preservação. Você sabia que, antigamente, comer tartaruga era comum nos Estados Unidos? Pratos como a sopa de tartaruga eram considerados iguarias e servidos em jantares sofisticados. A carne do animal era valorizada pela versatilidade. Dependendo da parte, podia lembrar frango, peixe ou até porco. Um verdadeiro combo de sabores em um único bicho. Mas o que parecia apenas tradição virou uma ameaça ambiental séria. As tartarugas marinhas têm um ciclo de vida lento, demoram décadas para se reproduzir e sofrem com a perda de habitat. A caça excessiva quase levou algumas espécies à extinção. Em resposta, os Estados Unidos proibiram qualquer forma de caça, captura ou consumo dessas tartarugas. Quem desrespeita a lei pode enfrentar multas pesadas ou até prisão. Hoje, as tartarugas marinhas são símbolo da conservação. O que antes era um prato, agora representa o esforço para proteger o que ainda resta da vida marinha. Essa mudança mostra como nossas escolhas alimentares podem impactar o planeta, para o bem ou para o mal. Redfish, o peixe que desapareceu do prato. Nos anos 1980, um prato mudou tudo. O chefe Paul Prudhomme, de Nova Orleans, criou o Blackened Redfish, uma receita picante e defumada que conquistou os Estados Unidos rapidamente. O sucesso foi tão grande que virou febre nacional. Restaurantes de costa a costa passaram a servir o redfish. E a demanda explodiu. Mas havia o problema. Ninguém pensou na sustentabilidade. A pesca intensiva começou a esvaziar os oceanos. Em poucos anos, o redfish estava à beira do colapso populacional. Em 1986, o governo interveio. A pesca comercial do redfish foi banida em quase todos os estados americanos, para permitir a recuperação da espécie. A única exceção, Mississippi. Por razões que até hoje não são totalmente claras, o estado manteve a pesca permitida, o que gerou debates entre ambientalistas e autoridades locais. O redfish é um exemplo claro de como a culinária pode afetar diretamente o equilíbrio ambiental. Um prato pode ser delicioso, mas também pode custar caro para a natureza. Hoje, o redfish ainda é servido em alguns lugares, mas sob rígidos controles. E sua história serve como um lembrete. Nem todo sucesso gastronômico é sustentável. Bolo de sangue de porco, cultura proibida. Em Taiwan, o bolo de sangue de porco é uma comida de rua tradicional e muito querida. Ele é feito com sangue de porco coagulado e arroz glutinoso, coberto com amendoim triturado e coentro. É um prato que representa a cultura local, saboroso, acessível e cheio de história. Mas, quando tentaram introduzi-lo nos Estados Unidos, a resposta foi rápida: banido. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não aprovou o produto. Embora a razão oficial nunca tenha sido completamente esclarecida, acredita-se que o motivo envolva preocupações sanitárias e culturais. Nos Estados Unidos, alimentos à base de sangue causam estranheza. Para muitos americanos, a ideia de comer sangue é considerada nojenta ou inaceitável. O banimento gerou protestos. Muitos viram a proibição como um ataque cultural, uma forma de rejeitar tradições estrangeiras sob o pretexto da segurança alimentar. Mesmo assim, o bolo de sangue de porco continua proibido em solo americano. E essa história levanta uma questão importante: até onde a segurança deve ir sem desrespeitar tradições culturais?
Enquanto isso, o prato segue firme em Taiwan, como um símbolo de identidade, resistência e sabor único. Pomac, o refrigerante que virou lenda. Imagine um refrigerante não alcoólico, envelhecido em barris de carvalho, feito com uma mistura secreta de frutas e que tem gosto de festa. Esse é o Pomac, um dos segredos mais bem guardados da Suécia. Criado originalmente para ser uma alternativa elegante ao champanhe, o Pomac se tornou popular entre todas as idades. Seu sabor é leve, frutado e com uma efervescência sutil, graças ao processo de maturação em madeira. Na Suécia, ele é sinônimo de celebração. Mas fora do país, especialmente nos Estados Unidos, ele praticamente não existe. Isso não acontece por questões legais, mas por restrições de importação, falta de distribuição e, talvez, falta de interesse comercial. Apesar de ser completamente seguro e aprovado, é virtualmente impossível encontrá-lo nas prateleiras americanas. O resultado? Um refrigerante que virou item de colecionador. Quem experimenta nunca esquece, e quem mora fora da Escandinávia só consegue prová-lo viajando. Pomac não é só uma bebida, é uma cápsula do tempo, uma lembrança de como até os sabores mais simples podem carregar uma história rica e quase inacessível. Fava tonka, o aroma proibido. Pequena, enrugada e incrivelmente perfumada. A fava tonka é uma semente originária da América do Sul que encanta chefes e perfumistas com seu aroma doce e complexo, uma mistura de baunilha, canela e amêndoa. Na gastronomia, um toque de fava tonka pode transformar sobremesas, molhos e até coquetéis. Seu uso é popular em países da Europa e América Latina, mas nos Estados Unidos ela é proibida para consumo humano desde 1954. O motivo? A presença de uma substância chamada cumarina, que em grandes quantidades pode ser tóxica ao fígado. Para que houvesse risco real à saúde, uma pessoa teria que consumir mais de 30 sementes de uma só vez, algo altamente improvável. Mesmo assim, a FDA mantém a proibição. Ainda que a cumarina também esteja presente em ingredientes como canela, a concentração na fava tonka é muito mais alta. Apesar da proibição, muitos chefes nos Estados Unidos ainda utilizam a semente clandestinamente. Ralada finamente, uma única fava tonka pode aromatizar dezenas de pratos. Ela permanece como um segredo de cozinha, um ingrediente proibido, mas extremamente desejado, que divide opiniões entre segurança alimentar e liberdade criativa. For Loco, a bebida que enganava o corpo. No início dos anos 2000, uma bebida chamou a atenção nos Estados Unidos, For Loco, um energético alcoólico vendido em latas coloridas e saborizadas. Parecia inofensiva, até divertida, mas o que estava por trás da fórmula causou polêmica. For Loco combinava altos níveis de álcool com cafeína e outros estimulantes. O resultado? Uma mistura que mascarava os efeitos da embriaguez. As pessoas se sentiam alertas, mesmo quando já estavam muito bêbadas. Essa falsa sensação de controle levou a casos graves de intoxicação alcoólica, especialmente entre jovens e estudantes universitários. Emergências médicas se tornaram frequentes. Universidades começaram a banir a bebida de seus campi. Em 2010, a FDA interveio, declarou que era inseguro misturar cafeína com álcool nesses níveis e ordenou a retirada do produto original do mercado. A For Loco teve que mudar sua fórmula. A cafeína foi removida e hoje ela é vendida como uma bebida alcoólica comum, ainda forte, mas sem os efeitos estimulantes. Mesmo assim, o For Loco original virou item de desejo. Algumas pessoas ainda tentam conseguir latas antigas do mercado negro, um vestígio de uma época em que uma bebida confundiu os sentidos e quase virou crise nacional. Óleo de sassafrás. Da medicina à proibição. Durante séculos, o óleo de sassafrás foi um ingrediente comum em chás, xaropes e até doces. Seu aroma marcante e sabor levemente adocicado o tornaram um clássico na cozinha sulista dos Estados Unidos, especialmente no preparo do autêntico root beer.
Mas, apesar de sua longa história, esse óleo essencial foi proibido para consumo humano nos Estados Unidos. A razão? Um composto chamado safrol, naturalmente presente no sassafrás, foi associado a casos de câncer em testes com animais. Estudos feitos nos anos 1970 mostraram que doses altas de safrol causavam tumores em ratos. Além disso, ele foi vinculado a danos no fígado e até a alucinações, quando consumido em grandes quantidades. Mesmo que fosse necessário ingerir quantidades exageradas para causar efeitos tóxicos, o governo decidiu adotar uma abordagem preventiva: banimento total em alimentos e bebidas. Hoje, o óleo de sassafrás ainda é usado em perfumes e produtos de limpeza, mas sua presença nos pratos americanos virou coisa do passado. É um exemplo de como ingredientes tradicionais, mesmo os mais aromáticos e nostálgicos, podem esconder riscos invisíveis à saúde e ser retirados da mesa em nome da segurança. Beluga caviar. Luxo com um preço alto. Quando se fala em luxo gastronômico, poucos alimentos simbolizam tanto status quanto o caviar de beluga. Feito a partir dos ovos do esturjão beluga, um peixe que vive nas águas frias do Mar Cáspio. Esse caviar pode custar mais de $10.000 o quilo. O sabor? Suave, amanteigado e delicado. Um verdadeiro tesouro para chefes e amantes da alta gastronomia. Mas essa iguaria rara tem um lado obscuro e preocupante. O esturjão beluga pode viver até 100 anos, mas demora cerca de 15 anos para atingir a maturidade sexual. Com o crescimento da demanda pelo caviar, a pesca se tornou intensa e descontrolada. O resultado foi devastador. As populações do peixe despencaram. Em 2005, os Estados Unidos baniram completamente a importação e venda do caviar de beluga, como medida de proteção à espécie. Mesmo com o banimento, o comércio ilegal continua sendo um problema. Em alguns países, a pesca clandestina ameaça a sobrevivência do esturjão, colocando em risco não só o peixe, mas todo o ecossistema ao redor. Hoje, o caviar de beluga é mais lembrado pela sua polêmica do que pelo sabor. E a pergunta que fica é: vale mesmo a pena pagar caro por algo que pode desaparecer para sempre? Haggis, tradição escocesa proibida nos Estados Unidos. Na Escócia, o haggis é mais que um prato, é um símbolo cultural. Feito com miúdos de carneiro, aveia e especiarias, tudo cozido dentro do estômago do próprio animal, o haggis é servido com orgulho em eventos tradicionais, especialmente durante a noite de Burns, uma homenagem ao poeta Robert Burns. A combinação pode parecer estranha para quem não está acostumado, mas o sabor é rico, terroso e profundamente associado à identidade escocesa. Porém, desde 1971, esse prato é proibido nos Estados Unidos. O motivo? Um detalhe específico: o uso dos pulmões do carneiro, ingrediente essencial na receita original, é vetado pela legislação sanitária americana. Segundo a FDA, o risco está na possível contaminação durante o abate, já que os pulmões podem conter fluidos estomacais ou outros materiais indesejáveis. A decisão causou desconforto entre escoceses e apreciadores do prato no exterior. Muitos consideram o banimento excessivo, uma barreira que ignora séculos de tradição. Apesar disso, o haggis continua firme na Escócia, servido com purê de batatas e nabos, acompanhado de uísque e muito orgulho nacional. Nos Estados Unidos, versões adaptadas surgiram, sem pulmões. Mas, para os puristas, sem esse ingrediente, não é haggis de verdade. Absinto, o retorno da fada verde. Chamado de a fada verde, o absinto é uma bebida alcoólica famosa por seu tom esmeralda, teor alcoólico elevado e uma reputação cercada de lendas.
Criado no final do século XVIII na Suíça, o absinto se tornou queridinho entre artistas e escritores no século XIX. Figuras como Van Gogh e Hemingway eram fãs declarados, mas junto com o fascínio vinha o medo. Muitos acreditavam que o absinto causava alucinações, loucura, até violência. A culpa recaía sobre a tujona, uma substância presente na erva doce selvagem chamada artemisia. Com o tempo, o pânico moral cresceu, e em 1912, os Estados Unidos baniram completamente o absinto. Durante quase 100 anos, a bebida foi associada ao perigo e à degeneração. Mas tudo mudou em 2007. Pesquisas modernas provaram que os níveis de tujona nos absintos comerciais eram muito baixos para causar efeitos alucinógenos. Com isso, o governo americano liberou a bebida novamente, desde que respeite os limites seguros da substância. Hoje, o absinto voltou aos bares dos Estados Unidos, mas com rótulos regulamentados e controle rigoroso. Ainda assim, o misticismo continua. Beber absinto é, para muitos, uma experiência estética, quase ritualística, mas agora, a fada verde dança dentro da taça, sem causar pesadelos. Fugu, o peixe que pode matar. O fugu, também conhecido como baiacu, é uma das iguarias mais perigosas e fascinantes da culinária japonesa. O que torna esse peixe tão especial? Simples, ele pode matar. O fugu contém uma toxina mortal chamada tetrodotoxina, presente principalmente em seus órgãos internos, como fígado e ovários. Uma quantidade minúscula é suficiente para paralisar músculos e levar à morte por asfixia. E o pior, não existe antídoto. Apesar disso, o fugu é consumido há séculos no Japão. O segredo está na preparação. Apenas chefes com anos de treinamento e uma licença especial podem servir esse peixe com segurança. É uma mistura de precisão cirúrgica com arte culinária. Nos Estados Unidos, o fugu é permitido apenas sob condições extremamente restritas. Ele precisa ser importado pré-processado de locais certificados no Japão. Ou seja, nenhum restaurante americano pode limpar ou filetar o peixe por conta própria. Mesmo assim, ele continua atraindo curiosos e corajosos. O sabor é sutil, com textura firme, e o ato de comê-lo é muitas vezes mais sobre a experiência do risco controlado do que sobre o paladar em si. Fugu é o prato que desafia o limite entre prazer e perigo. Um erro mínimo pode ser fatal. Por isso, ele continua envolto em respeito, mistério e, claro, muito cuidado. Foie gras, luxo cercado de polêmica. O foie gras é um dos pratos mais prestigiados da culinária francesa. Feito com o fígado gordo de patos ou gansos, tem uma textura suave e sabor rico que derrete na boca. Em restaurantes de alto padrão, é servido como entrada requintada, muitas vezes ao lado de trufas ou figos. Mas, por trás do sabor delicado, existe uma prática que gera revolta, o método de produção, conhecido como gavage, a alimentação forçada. Durante semanas, as aves são alimentadas com tubos inseridos diretamente no esôfago, com grandes quantidades de milho, para forçar o aumento do fígado. Esse processo é considerado por muitos como cruel e desumano. Com a crescente pressão de ativistas e consumidores conscientes, diversos países e cidades começaram a banir o foie gras. Na Califórnia, por exemplo, a venda foi proibida. Nova York também tentou aplicar restrições, refletindo o desconforto público com a prática. Produtores alegam que, quando feito com cuidado, o método não causa dor ao animal. Mas essa visão é amplamente contestada. Para muitos, nenhum sabor justifica o sofrimento. O foie gras continua sendo um símbolo de luxo, mas hoje ele também é um prato que levanta debates profundos sobre ética, tradição e o verdadeiro custo do prazer gastronômico. Queen conch, o molusco que virou raridade. A queen conch, ou búzio-rainha, é um molusco marinho encontrado nas águas quentes do Caribe e da Flórida. Com sua concha rosada e carne firme, ela é ingrediente principal em pratos como frituras, ensopados e ceviches. Seu sabor lembra o do polvo ou da lula, suave, levemente adocicado e com uma textura que agrada aos amantes de frutos do mar. Mas o que era abundante se tornou escasso.
Desde os anos 1970, a espécie vem sendo sobreexplorada, especialmente para atender o apetite dos Estados Unidos, que ainda hoje consomem cerca de 80% da produção mundial. A concha, além de bela, é altamente comercializada como souvenir, e isso contribuiu para o declínio da espécie. Com a diminuição populacional, o governo americano proibiu a pesca e venda da concha em território nacional, numa tentativa de proteger o molusco. Apesar da proibição, o King Kong continua sob ameaça por causa da pesca ilegal e da demanda internacional. A espécie pode viver até 40 anos, mas leva muitos anos para se reproduzir, o que dificulta sua recuperação. Hoje, ela é um alerta sobre os riscos da exploração desenfreada. Comer King Kong pode parecer uma delícia exótica, mas também pode representar mais um passo rumo à extinção de uma espécie fascinante. Caso marzo, o queijo com larvas vivas. Você teria coragem de comer um queijo repleto de larvas vivas? Em algumas regiões da Sardenha, na Itália, isso é considerado uma delícia. Estamos falando do caso marzo, um queijo tradicional que leva o conceito de fermentação ao extremo. Feito a partir de leite de ovelha, o caso marzo passa por um processo peculiar. Ele é deixado exposto para que moscas do queijo depositem ovos. As larvas nascem e começam a digerir a gordura do queijo, transformando sua textura em algo cremoso, quase pastoso. O resultado? Um sabor forte, pungente e uma sensação única. Para os locais, o caso marzo é mais que um alimento. É parte da cultura, um símbolo de identidade e resistência. Mas, fora da Sardenha, a coisa muda de figura. Devido aos riscos sanitários, o queijo é proibido na União Europeia e nos Estados Unidos. A presença de larvas vivas e o risco de infecção intestinal o tornam um alimento polêmico. Ainda assim, existe o mercado negro que mantém a tradição viva. Pessoas viajam até a Sardenha só para provar esse queijo proibido, que só pode ser encontrado em feiras locais ou com produtores tradicionais. Caso marzo é, sem dúvida, um dos alimentos mais extremos do mundo, e sua existência desafia o que consideramos comestível, mostrando que, na gastronomia, o limite entre o nojento e o sagrado pode ser cultural. Ackee fruit, a fruta que exige cuidado extremo. Na Jamaica, o ackee é mais do que uma fruta, é um símbolo nacional. Presente no prato típico jamaicano, ackee com bacalhau salgado, ela é valorizada por sua textura cremosa e sabor suave, parecido com o ovo mexido. Mas, apesar de sua popularidade no Caribe, essa fruta pode ser extremamente perigosa se consumida da forma errada. O ackee contém uma toxina chamada hipoglicina, que pode causar uma condição grave conhecida como doença do vômito jamaicano. Se ingerido ainda verde ou antes de abrir naturalmente, o fruto libera substâncias que provocam vômitos intensos, confusão mental e até morte. Por isso, nos Estados Unidos, a importação de ackee fresco é proibida. Apenas a versão processada e enlatada, onde a fruta foi colhida e preparada corretamente, é permitida, e mesmo assim, sob fiscalização rigorosa. Barbatana de tubarão, o prato que ameaça os oceanos. Por muitos anos, a sopa de barbatana de tubarão foi símbolo de status em casamentos e banquetes de luxo, principalmente em países asiáticos. A textura gelatinosa da barbatana era o destaque do prato. O sabor, na verdade, vinha do caldo, geralmente feito com frango ou porco. Mas por trás dessa iguaria existe uma prática brutal, o finning. Os tubarões são capturados, têm as barbatanas cortadas enquanto ainda estão vivos e são jogados de volta ao mar para morrer lentamente. Esse método cruel resultou na queda vertiginosa das populações de tubarões em todo o mundo. E o impacto vai além da espécie. Os tubarões são predadores de topo, essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Diante disso, os Estados Unidos proibiram a posse, venda e comercialização de barbatanas de tubarão em vários estados. A proibição vem crescendo com o apoio de ambientalistas e consumidores mais conscientes. Mesmo assim, a sopa ainda é consumida ilegalmente e contrabandeada em certas regiões.
Muitos continuam a vê-la como tradição, outros como símbolo de destruição ambiental. Carne de cavalo, alimento ou tabu? Em muitos países da Europa e da Ásia, carne de cavalo é tratada como uma opção nutritiva, saborosa e até requintada. Rica em proteínas, com pouca gordura e alto teor de ferro, ela é valorizada por seu sabor delicado, parecido com o da carne bovina, mas mais adocicado e macio. Mas nos Estados Unidos, a história é bem diferente. Desde 2007, é proibido vender carne de cavalo para consumo humano. A decisão veio não por motivos sanitários, mas por uma razão muito mais emocional. Os cavalos são vistos como companheiros, não como comida. Nos Estados Unidos, cavalos são associados à liberdade, esportes, afeto. São animais de corrida, mascotes de fazenda e até ícones nacionais. Comer um cavalo, para muitos americanos, é como comer um cachorro. Grupos de defesa animal também levantam preocupações sobre o sofrimento durante o abate e as substâncias usadas em tratamentos veterinários que podem contaminar a carne. Ainda assim, a proibição não é unanimidade. Algumas pessoas argumentam que, se criada de forma ética, a carne de cavalo poderia ser uma alternativa viável à carne bovina, mais sustentável e saudável. A verdade é que, nesse caso, a fronteira entre o alimento e o inaceitável é desenhada pela cultura, e poucas carnes despertam debates tão profundos quanto a do cavalo. Kinder Ovo clássico, doce proibido por segurança. Você provavelmente conhece o famoso Kinder Ovo, uma casquinha de chocolate com uma surpresa dentro. Em boa parte do mundo, ele é um clássico da infância. Mas nos Estados Unidos, o Kinder Ovo original é proibido por lei. O motivo não tem nada a ver com o sabor. A proibição existe porque o brinquedo vem escondido dentro do chocolate. Isso viola uma regra da FDA, que proíbe a venda de alimentos com objetos não comestíveis completamente encapsulados no interior, uma medida para evitar engasgos. A lei, criada na década de 1930, foi pensada para prevenir acidentes com crianças. Apesar do sucesso global do Kinder Ovo, o risco de que uma criança engula o brinquedo levou à sua proibição nos Estados Unidos. Em resposta, a empresa criadora lançou uma versão alternativa, o Kinder Joy. Nele, o chocolate e o brinquedo vêm separados em 2 compartimentos distintos. Assim, o doce atende às normas de segurança americanas. Ainda assim, muitos americanos tentam importar o Kinder Ovo clássico de forma ilegal. Alguns já foram barrados na alfândega por trazer o produto escondido na bagagem. Esse caso mostra que, às vezes, o risco mais doce pode vir de onde menos se espera, dentro de uma casca de chocolate. Ortolan, o pássaro secreto da elite francesa. Imagine um prato tão raro, tão controverso, que era consumido coberto por um pano na cabeça. Esse é o ortolan, um pequeno pássaro francês que já foi considerado uma das iguarias mais sofisticadas e cruéis do mundo. O ortolan é um passarinho minúsculo, com menos de 20 gramas, que era capturado, mantido em escuridão total e alimentado à força com grãos. O objetivo era engordá-lo rapidamente. Depois, ele era afogado em conhaque e assado inteiro. O modo tradicional de comer o ortolan incluía colocar um guardanapo sobre a cabeça enquanto se dava a mordida. Dizem que para reter os aromas, ou, segundo outros, para esconder o ato de Deus, tamanho o pecado gastronômico. Apesar de ser servido apenas para os mais ricos e poderosos, o prato foi alvo de protestos por ativistas e ambientalistas. O ortolan entrou para a lista de espécies protegidas na União Europeia em 1979, mas a França só proibiu oficialmente a prática em 1999. Nos Estados Unidos, o ortolan nunca chegou a ser permitido, tanto por questões ambientais quanto éticas. Mas sua fama permanece como símbolo de uma gastronomia elitista onde o luxo ultrapassou todos os limites da empatia. Hoje, o ortolan está proibido, e sua história serve de alerta. Nem todo prato raro merece ser provado. Alguns devem ser preservados apenas na memória e na história. Chilean Sea Bass, o peixe que virou luxo ameaçado. O nome soa elegante, Chilean Sea Bass. Mas por trás dessa nomenclatura sofisticada está o Patagonian Toothfish, um peixe das águas profundas
e geladas do hemisfério sul, especialmente na Antártica e ao redor da Patagônia. Com carne branca, macia e sabor amanteigado, o peixe conquistou os chefes de alta gastronomia. O problema? Ele se tornou tão desejado que entrou para a lista de espécies ameaçadas. Nos anos 1990 e 2000, a pesca desenfreada e, principalmente, a pesca ilegal quase dizimaram a população da espécie. Muitos navios pescavam sem controle, burlando regulamentações e vendendo o produto como se fosse sustentável. O Chilean sea bass levou tempo para se recuperar. Hoje, só pode ser comercializado se vier de áreas com pesca certificada, como pelo programa MSC, Marine Stewardship Council. Mesmo assim, o risco de extinção ainda existe e os preços continuam nas alturas. Para os consumidores, o desafio é saber a origem do peixe. Comer Chilean sea bass sem rastreamento confiável pode significar contribuir com a destruição de um ecossistema frágil. Ele é ao mesmo tempo um prato luxuoso e um símbolo do impacto que nossas escolhas alimentares têm sobre o planeta. Afinal, nenhum sabor justifica o fim de uma espécie. A comida diz muito sobre quem somos. Nossas tradições, nossos valores, nossas escolhas. Alguns desses pratos foram proibidos por segurança, outros por empatia ou pelo impacto que causam no planeta. No fim das contas, o que comemos vai além do sabor. Reflete o mundo que queremos construir. E aí, qual desses alimentos você teria coragem de provar? E qual você acha que deve continuar fora do prato? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias surpreendentes do mundo da comida.